Boa tarde, Léo. Tudo bem? Boa tarde, Léo. Tudo jóia? Como é que estão os esquemas aí? Você falou que as coisas estão quentes aí no São Paulo, é isso? Quente no Brasil inteiro, um calor assim de rachar, realmente um calor que está deixando a gente até meio, né, caído um pouco, mas está tudo bem. E muita coisa acontecendo também na política e algumas coisas não acontecendo, né? Entre aquelas que não acontecem é alguém prestar um depoimento lá, no caso Queiroz. Hoje era o dia do Flávio Bolsonaro. Você já sabe o que não aconteceu, né, Léo? Léo, eu fico muito impressionado de como que esse Ministério Público, ele é gente boa com essa turma, né? O mesmo Ministério Público que gostava do tal de pedir prisão preventiva, pedir condução coercitiva, quando diz respeito a Queiroz, Bolsonaro, mulher do Queiroz, filho do Queiroz, a coisa não acontece desse jeito. A coisa tá Tá muito uma coisa fácil, tão né? estranha, né? Anularam a multa do Bolsonaro por pesca ilegal também. Parece que o Bolsonaro virou o sinônimo de lei no Brasil, né? Não pode tocar no rei Bolsonaro, não pode ser. Aparentemente é isso que está acontecendo. E nem é aparentemente não, Léo. Essa é a realidade. O Bolsonaro, ele assumiu a presidência da República com uma característica de monarca. E é uma característica de monarca que não está escondida. É uma característica muito clara, porque o Bolsonaro, ele ameaça, ainda que indiretamente, ele ameaça os tribunais, ele ameaça os outros poderes. Então a gente não tem mais aquela ideia de divisão em três poderes, executivo, legislativo e judiciário. O povo do legislativo e o povo do judiciário não sabe até onde vai o apoio do Bolsonaro nas instituições militares. Então fica todo mundo com medo de se opor ao Bolsonaro. Então a gente pode considerar que sim, o Bolsonaro está como um monarca dentro do Brasil. Não está distante disso não, tá? Isso tem sido a realidade, ainda que não declarada. Mas o apoio militar que o Bolsonaro tem coloca medo nos outros poderes e os outros poderes acabam não tocando nele. Então ele acaba governando sozinho. Léo, antes da gente avançar com a nossa pauta dessa quinta-feira, vamos já pedir as inscrições no canal, né? Porque eu sempre esqueço de pedir, tem que pedir já na largada, porque tem muita gente que nos assiste e nem sempre se lembra de ser inscrito no canal também, só apertar aquele botão, ativar o sininho e receber as notificações, né? A gente só pede a assinatura, mas tem que começar do básico, que é pedir as inscrições no nosso canal, que aliás passou de 280 mil inscrições, então já estamos caminhando para 290 e depois chegar à meta dos 300 mil inscritos aqui no canal. Léo, o tema principal hoje vai ser a posse do Maduro, né? E a polêmica gerada pela ida da presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, né? A direita pirou com a ida da Gleisi, né? A Gleisi não foi na posse do Bolsonaro, foi na posse do Maduro. Toda uma discussão que está rolando em torno disso. Mas tem outras questões também. Vamos deixar a Gleisi e a Venezuela um pouquinho mais para frente, né, porque tem a reforma da Previdência. Os militares já estão deixando claro que eles estão fora da reforma, dizem que o trabalho dos militares tem características especiais, então a reforma é só para nós mortais, não para eles militares, né? E o Haddad foi no Twitter e repercutiu muito o tweet dele, dizendo que não, uma reforma da Previdência justa deveria começar pelos privilégios, inclusive dos militares que têm aposentadorias especiais, eles e as filhas também, né? Tem casos de filhas de militares que não se casam para receber pensão, né? Que é um benefício que só eles têm. Então, como é que você vê essa polêmica da reforma da Previdência para os mortais e não para os militares e a posição do Haddad também, Léo? Eu acho que a reforma da Previdência, acontecendo exclusivamente para os mortais, ela atende somente os bancos. E o fato dos militares estarem fora da reforma da Previdência nem é um motivo ou oportunidade para os mortais atacarem os militares, mas para os mortais entenderem que essa reforma da Previdência é uma grande balela. Essa reforma da Previdência, ela, lógico, tem uma finalidade de retirar da Previdência Pública hoje as pessoas que estão participando aí do sistema INSS. A finalidade é tão somente privatizar a Previdência. O primeiro passo primeiro reforma, cria uma expectativa de que ninguém vai aposentar e a partir dessa expectativa as pessoas naturalmente vão procurar outro caminho. Essa é a finalidade dessa reforma da Previdência. Qual que é o grande problema de bater de frente com os militares? Eu acho que o caminho não é criticar e falar que os militares precisam, não que alguém tenha falado isso, mas o caminho eu acho que nem é
fala, não, os militares também têm que participar da reforma da Previdência, mas observar que o fato dos militares estarem fora significa que existe uma intenção clara por parte do governo de criar uma obrigatoriedade, ainda que psicológica, das pessoas que estão sendo incluídas hoje na reforma de pularem para a previdência privada. Por trás da reforma da Previdência, existe um interesse dos bancos de terem o controle sobre a Previdência. Então, no primeiro passo, faz a reforma da Previdência, cria uma expectativa que essa Previdência não vai aposentar ninguém, depois faz uma divulgação dos planos de aposentadoria privada e depois uma pressão popular para acabar de vez com a obrigatoriedade do INSS. Você tocou no ponto central, exatamente isso. Se a gente lembra que os meios de comunicação tradicionais, em geral, são controlados pelos grandes bancos, né, de uma maneira geral, ou são dependentes por dívida, por isso, por aquilo, naturalmente eles viraram propagandistas de uma reforma da Previdência que tem esse interesse. Não tem nada a ver com equilibrar contas públicas, não é nada disso. É simplesmente esse ponto que você falou, criar a percepção na mente das pessoas de que, se não fizerem um plano de previdência privada nos grandes bancos, né, não vão ter nada na velhice. Então é exatamente esse sentimento. E essa questão dos planos de previdência privada, na verdade, se você vai olhar as taxas de administração, o que é cobrado, né? Aliás, amanhã a gente vai falar muito sobre isso, porque eu vou receber... Eu não sei se você conhece, Léo, um youtuber que é um economista muito famoso, chamado Eduardo Moreira, criou um canal. E ele é um cara que foi sócio do Banco BTG Pactual, foi sócio do Brasil Plural, né? E ele faz vídeos, é um cara muito rico, né? Faz vídeos numa contracorrente, defendendo uma visão mais humanista do mundo, né? Distribuição de renda, coisas que para os ricos seriam ultrajantes, né? Ele vai amanhã na TV 247 e vai nos dar uma entrevista lá. Ele escreve muito sobre aplicações financeiras, investimentos também, e ele fala como os bancos empurram tranqueira para os investidores. Às vezes o cara está achando que está fazendo uma poupança de longo prazo, ele juntaria mais dinheiro na boa e velha caderneta de poupança, Léo, do que nessas aplicações que parecem mais sofisticadas. Sim, Léo, e quando a gente pensa, lógico, a gente está pensando nos investidores, quando a gente pensa no cidadão comum, no ser humano convencional, esses bancos não são garantia de aposentadoria. Existe hoje uma difusão para criar uma percepção popular que, se a previdência fosse privada, existiria a mesma garantia de aposentadoria que existe hoje na previdência pública. E não é bem assim. A previdência privada, ela pode ser complementar, mas ela não substitui a previdência pública, porque o único plano de previdência que é garantido pela própria sociedade, não por um banqueiro, é a previdência pública. Tudo bem, você pode até fazer um plano de previdência privada para garantir que você vai ter aquele valor a mais, mas a garantia de que o banco não vai quebrar e ainda que o banco quebre, você vai ter alguma coisa depois da aposentadoria, quem tem condição de te dar não é nem um governante nem outro, é a sociedade. Isso que é a garantia do INSS. Quando a gente pensa numa garantia privada, eu vou trazer um exemplo de como as regras do jogo na previdência privada vão mudando. No final do meu curso de Política e Economia, eu recebi uma mensagem dos professores falando que eles estavam entrando em greve. Professores, num país desenvolvido, professores lá da Inglaterra estavam entrando em greve. Por maus pagamentos? Não por maus pagamentos, mas porque a previdência privada dos professores decidiu modificar as regras. Então, os professores que já estavam trabalhando numa previdência privada, que tinha uma expectativa de aposentadoria há mais de 20, 30 anos, agora eles receberam uma notícia que a previdência não mais seria anexada ao plano inicial. Ou seja, você deixa de ter a previdência do INSS e passa a ter uma previdência privada, achando que ali você não tem as mazelas do governo, você está livre de qualquer possibilidade das coisas darem errado. Aí chega uma notícia que a previdência deixa de ser anexada ao que você pagou e passa a ser anexada ao mercado. Traduzindo isso, dentro da Inglaterra, para que as pessoas não pensem que eu estou especulando coisas para o futuro do Brasil, dentro da Inglaterra, no ano passado, existia uma pressão da previdência privada, que lá foi adotada em massa,
para que a Previdência começasse a acompanhar o mercado e não acompanhar o projeto inicial. Então vamos pensar na prática o que significa isso. Imagina que hoje o Brasil está caminhando para acabar com a Previdência Pública. A reforma da Previdência é um desincentivo para a existência do INSS. Acabando a Previdência Pública, todo mundo parte para a Previdência Privada. Aí você começa uma vida profissional e você começa a depositar na Previdência Privada o seu dinheiro na esperança de, no momento da aposentadoria, você conseguir resgatar o valor que foi prometido para você. Quando chega no meio dessa Previdência, ou está na reta final, eles te dão uma notícia. Olha, a partir de agora, a Previdência Privada vai correr de acordo com o mercado. E aí a gente tem uma quebra do banco, igual aconteceu, que a especulação em 2008, alguns bancos caíram para 10% do seu valor de mercado. Isso porque a gente teve uma quebra do sistema bancário. Imagine que você pagou na expectativa, vamos pensar em valores mensais, apesar de que a Previdência Privada é um pacote. Você pagou uma Previdência na expectativa de receber 10 mil por mês, mas porque aquele banco operou de forma errada no mercado, ou então de repente até criou uma situação para jogar aquele dinheiro para outro lado, todas as pessoas que fizeram Previdência Privada naquele banco vão deixar de ganhar os sonhados 10 mil reais por mês para ganhar R$1.000 por mês, porque aquele banco caiu para para R$1.000 de valor de mercado. E olha, os especuladores aqui do Brasil e os economistas de Facebook, me desculpem, eu não estou falando uma coisa que pode acontecer no futuro, eu estou falando de uma coisa que aconteceu na Inglaterra no ano passado, uma greve dos professores por causa dessa mudança. A Previdência não mais seguiria a regra inicial acordada no contrato. A Previdência agora acompanharia o mercado. O banco quebrou, a Previdência quebrou e pronto, aceitem e é melhor já ir se acostumando. Então, a gente precisa alertar a população de que tudo que eles estão oferecendo como coisas maravilhosas não são tão maravilhosas assim. A previdência social é a única que é garantida pela sociedade. Muito bom. O Gabas deu uma entrevista para a gente agora há pouco, foi ministro da Previdência, o Carlos Gabas, e falou muito sobre a lógica do sistema do INSS, que é um sistema de repartição diferente do sistema de capitalização. A Yara Jamal está aqui no Superchat, muito obrigado, dizendo Eduardo Moreira é muito bom. Marcelo Alves dizendo não dá para apoiar qualquer reforma, fora Bozo. A Ana Cunha também está dizendo que o Eduardo Moreira faz excelentes vídeos. E o Jefferson está aqui. Boa tarde, amigos. Há tempos não assisto vocês. Jornalismo de verdade. Mas, falando em Venezuela, acham que os americanos levarão o Brasil à guerra com Maduro? Isso, sinceramente, me preocupa. Eu acho que a guerra ainda está distante, né? Não sei se vai chegar, porque eu acho que o que está se tentando é um isolamento político completo dele, mas a gente vai chegar ao tema Maduro logo mais. Queria agradecer também ao José Osinaldo Alves de Sena, né? Está aqui no Superchat, e quero, mais uma vez, reiterar os pedidos pelas inscrições no canal e pela divulgação. Vamos dar aquele gás para a gente chegar aos 300 mil inscritos. Yara Jamal quer ver a entrevista do Eduardo, vai ser amanhã, pontualmente, às 3 horas da tarde, lá no nosso estúdio, já está tudo marcado, o Eduardo mora aqui em São Paulo também. O Léo e o Eduardo, ele confirma uma coisa que é interessante. Você sempre falou muito durante as eleições do pobre de direita, pobre de direita, pobre de direita, pobre de direita. E eu falava, eu não gostava muito dessa expressão, porque ela tem uma contrapartida que, bom, se o pobre não pode ser de direita, o rico não pode ser de esquerda. Você vai conhecer amanhã às 3 da tarde um rico de esquerda, né? Um cara que foi sócio de bancos, fundador, que detona, né, na verdade, as práticas dos bancos e defende uma sociedade mais igualitária. Léo, eu acho que quem fala isso não tem muita noção do que está falando. Vou falar sobre essa questão, deixa eu só agradecer aqui do teste que a gente está fazendo, que a gente vai implementar ainda na TV 247. A gente tem a Maria Jesus, Verônica Vidal, Sandra Alves e Resistência Contemporânea, todos assistindo aqui no Streaming que está acontecendo. Por que um rico não pode ser de esquerda? É muito fácil a gente entender que um rico pode ser de esquerda, mas um pobre ser de direita é uma coisa muito estranha. Eu vou fazer a analogia do comedor de carne. Olha, nós, seres humanos, nós temos uma tradição, por estarmos no topo aí das espécies em termos de inteligência, nós temos uma tradição de comer carne. Isso é natural, a maioria, talvez, dos seres humanos sejam carnívoros. Não sei essa estatística, mas estou dando uma ideia. É plenamente normal que um ser humano, apesar dele ter esse direito convencionado de comer carne, ele abra mão desse direito em favor
dos animais. Olha, eu tenho pena dos animais que são sacrificados e a partir de agora eu abro mão de comer carne e passo a fazer uma campanha contra o sacrifício dos animais para servirem de carne para os seres humanos. O que não faz sentido algum é um animal que serve de carne para os seres humanos procurarem argumentos para defender a prática carnívora. Então, é absolutamente normal uma pessoa que tenha uma condição social alta, uma pessoa que seja rica, querer lutar para que os mais pobres tenham acesso às coisas. É praticamente normal conceber a ideia de que o Lula, mesmo que como deputado federal, o Lula não precisava ter lutado pelos mais pobres. Ele já estava muito acima, já tinha um ganho muito maior do que os mais pobres. Mas é natural que ele tenha esse interesse de lutar pelos mais pobres. Ou seja, um rico pode ser de direita. Agora imaginar que lá nos confins do mundo, aquele pobrezinho que mora numa casazinha daquela de bambu rebocado com barro, com sapê por cima, ficar lutando pelo rico, falando que o pobre não merece nada, isso é contraditório. Não que a pessoa não tenha direito de fazer isso. O animal pode fazer igual o peru da Sadia, pode aparecer lá no íconezinho lá pedindo as pessoas para comerem peru, como pode acontecer também o caso de um camarada lá na pobreza pedindo os representantes dos ricos. A gente pode ter, eu tive uma experiência traumática, a senhora que vende pamonha pedindo Bolsonaro. Ela vende pamonha no carrinho de pamonha falando chega de PT, fora PT. Pode, só é contraditório, mas é plenamente natural uma pessoa rica ter chegado à riqueza e falar, eu não quero ninguém passando fome. Então o rico pode ser de esquerda, claro que pode. Valeu, Léo, muito bem colocado. O Luciano Costa aqui estava dizendo, sou rico e sou comunista. Léo, como é que você viu a postura do Haddad de defender que a reforma, se houver reforma, que comece pelos militares? É uma postura de enfrentamento, de conscientização, né, Léo? De falar, pera aí, que reforma é essa que não começa por onde está a maior despesa? Eu vou começar a te tomar uma prática no sentido de cortar gastos na conta de luz. Então, essa prática tem que começar onde a gente gasta mais luz. Vamos diminuir aí o ar-condicionado um pouco, vamos colocar 1 grau acima, vamos ter a prática aí de fechar a geladeira e ficar menos tempo no chuveiro. Não, nós vamos fazer diferente. Nós vamos criar o costume de apagar aquela lâmpadazinha bem pequenininha ali para economizar na luz. Não, a maior despesa da Previdência está no funcionalismo público. Só que o funcionalismo público, ele não é interessante para os bancos, porque sempre a Previdência do funcionalismo público vai acontecer através dos órgãos públicos. Isso é natural, até porque para os órgãos públicos é mais interessante essa diversificação de risco. O que eles querem é a Previdência do setor privado. Eles querem a previdência do trabalhador. Eles querem a previdência daquele camarada que ganha 1.000 até 2.000 reais por mês. Parece estranho, mas eles querem essa previdência. Porque é aí que está a garantia dos bancos de ganharem dinheiro e mais. Aí vem a parte mais covarde. Aí que estão os grandes negócios dos bancos. Por quê? Aqueles bancos que conseguem controlar o pagamento e a previdência dos aposentados mais pobres são os que mais abusam. Quem aí nunca viu falar desse sistema absurdo de financiamento de crédito consignado que está sempre dando tombo nos aposentados? Para o banco é sempre mais interessante o mais vulnerável. O banco não quer mexer com o general, o banco não quer mexer com o juiz aposentado, não, o banco não quer mexer com essas pessoas. O banco quer mexer com o mais vulnerável, o trabalhador que tem menos assessoria, o trabalhador que tem menos condições de se defender. Ali o banco faz uma jogada, compra aquela previdência, troca num outro produto, tudo isso vai ser liberado e a expectativa de uma garantia pro indivíduo de que ele vai estar livre, né? A garantia que se tem é a garantia do indivíduo que ele vai estar livre do sofrimento após a aposentadoria. E a garantia para a sociedade que os aposentados não serão um peso ocupando as ruas em massa, essa garantia deixa de existir, porque a gente não sabe o que os bancos vão fazer com essa previdência, como que os bancos vão negociar, são coisas que hoje nem podem ser negociadas, porque são coisas sociais, de valor social. Um aposentado não pode negociar sua aposentadoria e abrir o direito de receber aposentadoria. Por quê? Aquela aposentadoria
aposentadoria não é do aposentado, aquela aposentadoria é da sociedade. Primeiro, para tirar aquele aposentado da geração de problema nas ruas e para garantir que aquele aposentado vai continuar bem, vai continuar consumindo, vai continuar comprando seus remédios. No momento que você passa isso para o banco, provavelmente você permite o banco negociar isso, a sociedade perde essa garantia e o indivíduo perde essa garantia também. Antes de você falar, Léo, deixa eu só agradecer aqui que o pobre alienado de direita ficou revoltado, que começamos a falar dele de novo. Ele fala, tá louco, esses caras não me esquecem. Tem aí um perfil chamado Pobre Alienado. Tem o Pobre Alienado de Direita. Participa direto do Léo ao Quadrado. Sério? Ah, não sabia. Às vezes eu deixo passar batido aqui. Queria agradecer muito a Renata Mauler, que se tornou membro do canal, né? Muito legal. E aí, Léo, olha o seguinte, olha que legal o comentário da Júlia Cruz. Se Temer continua solto com provas de corrupção, por que Lula continua preso? Propagaram, né, aí está falando da questão da imunidade, prolongaram a imunidade do Temer, né, que o Temer não tem mais foro especial. E hoje, Léo, apareceram 10 milhões atribuídos ao José Serra na Suíça. Nunca apareceu nenhum milhão, nenhum centavo do Lula na Suíça, pelo contrário, né? E o que vai acontecer com o Serra, Léo? Alguma coisa, alguma expectativa de que algo aconteça com o Serra? Lembrando que o Serra é o autor do projeto que entrega o petróleo brasileiro às multinacionais. Olha, Léo, a única... Será que eu já respondi, Léo? Será que eu já respondi a pergunta dizendo não, que o Serra... Não, você não respondeu tudo. A única coisa que eu tô esperando acontecer com o Temer, Serra, S e Alckmin é ir pro governo Bolsonaro, porque são pessoas tão de bem, são pessoas que fazem... assim, que são tão compatíveis com tudo que a gente está vivendo hoje, que a única coisa que está faltando acontecer com eles é convite para algum ministério. Porque punição na justiça, é claro que isso não vai acontecer, né? Lógico que não. Léo, onde está você, Léo? Ligue o som, Léo. É muito importante você ligar o som. O Léo estava mandando um recado para os nossos editores, né? Porque essa matéria do Serra estava no site, já desapareceu do site. Eu falei, vamos botar a matéria de novo, né? Não pode ser assim. Oh, meu Deus do céu. Tem uns caras aqui que são muito bobos. Eles acham que a gente vai deixar passar, porque eles ficam com aquela bobagem. Aliás, o cara fica mandando Lula na cadeia, a gente fala Lula Nobel da Paz, tá? Nobel da Paz. As pessoas podem ir lá se manifestar até 31 de janeiro. Tem uma matéria no 247 que a inscrição do Lula no Nobel da Paz está sendo feita e o Lula, a meu ver, é o favorito desse ano, porque realmente ele está se convertendo numa espécie de novo Nelson Mandela mesmo. Você acha que o Lula leva o Nobel? Eu acho que a gente precisa fazer pressão nesse sentido. Léo, eu queria perguntar onde que o eleitor do Bolsonaro vive, que ele precisa ficar constantemente explicando pra gente que o Bolsonaro é presidente e que o Lula tá na cadeia. Será que ele acha que a gente não sabe disso? A gente sabe disso e olha, a única certeza que eu tenho dos resultados do Lula estar na cadeia e do Bolsonaro ser presidente é que o bobo que está escrevendo disso, isso é um dos que mais vai ser prejudicado, porque, olha, uma turma que consegue se iludir a respeito de mamadeira gospel, a respeito de kit gay, com uma previdência privada nos bancos, eles vão tomar calote, eles vão assinar contratos não interessantes, eles vão tomar muita cacetada dos bancos. E olha, num país onde o direito trabalhista, ou melhor, onde a justiça trabalhista já está sendo contestada, a gente pode esperar que a próxima lei protetiva que vai ser derrubada vai ser o Código de Defesa do Consumidor. Isso por quê? O liberalismo, ele é contra o protecionismo. Então, os próximos passos do governo Bolsonaro vão ser, obviamente, acabar com a justiça do trabalho. O Kim Kataguiri já está trabalhando arduamente nesse sentido. E agora, o Kim Kataguiri não é simplesmente o menino do MBL, ele é um deputado. E temos também o Bolsonaro, que vai trabalhar, obviamente, no segundo momento, para acabar com o Código de Defesa do Consumidor. E essas leis são as leis que mais protegem os eleitores do Bolsonaro. Ou seja, numa realidade daquela em que a gente tem os frangos que lutam para defender o direito do ser humano comer carne, e isso só na propaganda, a gente tem agora a destruição dos órgãos que protegem os animais. Então,
próximo passo são pessoas como esses pobres de direita que falam Lula tá preso, babaca, ou então que falam Bolsonaro é presidente, essas pessoas que ficam lembrando a gente disso, eles serão os primeiros a serem devorados por essa nova realidade brasileira, uma realidade liberal em que os mais bobos, os que acreditam nas bobeiras mais bizarras, são sem dúvidas os mais vulneráveis nas mãos dos bancos, nas mãos dos patrões, nas mãos dos capitalistas. Aqueles que eles tanto defendem agora vão se tornar monstros, porque quando a lei trabalhista deixar de existir, aquele patrão que antes pagava todos os direitos trabalhistas vai deixar de pagar. Ele não vai ser tão bonzinho quanto antes, né? Pois é, Léo. A Maria Margarida está dizendo, todo dia aprendemos algo. Hoje eu aprendi que o Brasil tem um governo satélite. Amei essa definição sobre o satélite dos Estados Unidos, né? E amei saber que Bolsonaro é um presidente satélite. A Alessandra está dizendo, Lula é paz. Lula para o Nobel da Paz, né? E aqui a Júlia está dizendo, ó, esses caras amam o Lula, só pode. Mesmo preso, não sai das suas cabecinhas, né? E aí a gente chega à seguinte conclusão, né? São os bolsominions que estão presos à ideia Lula, né? Eles é que são prisioneiros desse pensamento obsessivo pelo Lula. O Lula está lá na dele, está lendo os livros, recebeu visitas, recebeu hoje o Celso Amorim, recebeu o Zé Eduardo Cardoso, né? E o Lula está muito melhor do que esses caras que estão aí no poder. Falando nisso, Léo, hoje teve a primeira crise no governo Bolsonaro. O Ernesto Araújo, chanceler, né, ele demitiu o presidente da Apex, porque pegou muito mal que o presidente da Agência Brasileira de Promoção das Exportações, no currículo dele, descobriu que ele não sabe falar inglês, né? Então ele é um promotor de exportações monoglota. Dizem que ele teria sido indicado pelo Eduardo Bolsonaro, né? Bom, o fato é o seguinte, deu um puta quiprocó, o cara não aceitou a demissão, foi lá para tentar falar com o Bolsonaro, eles estão tentando apagar esse incêndio, não sabem o que fazem com o tal do presidente da Apex nesse momento, Léo. Ô, Léo, isso aí é a expressão máxima do cabide de emprego, né? Daqui a pouco eles vão colocar médico no lugar, o cara que não é médico para trabalhar de médico, para poder pendurar parente. É assim, isso é bem legal porque é exatamente onde existiam as críticas da família Bolsonaro, as críticas da direita, né, contra o governo do PT. As críticas eram dizer que aquelas pessoas que ocupavam os cargos há vários anos eram pessoas indicadas e incompetentes. Agora eles começam a perceber que o fato daquelas pessoas terem uma linha ideológica compatível com a linha ideológica do PT não tirava delas o mérito delas serem as pessoas ideais para os cargos. Agora, o fato dos amigos deles serem antipetistas não os colocam nas condições de serem as pessoas ideais para os cargos. O que acontecia antes é que a gente tinha técnicos que tinham um alinhamento ideológico. Isso é a realidade de antes. Agora, o problema de agora é que eles estão colocando pessoas com alinhamento ideológico primeiro para depois descobrirem que essas pessoas não têm a preparação técnica. Aí você imagina, se o camarada não tem um conhecimento da língua inglesa, qual que é a justificativa para ter colocado esse cara no cargo? É simplesmente cabide de emprego. Significa que o cara... Olha, a segunda informação que a gente tem a respeito disso, ela é muito clara. Esse cara nunca, absolutamente nunca na vida trabalhou com comércio exterior, a menos que ele prove que ele tem uma experiência de 20 anos fazendo esse comércio exterior com Portugal. O cara nunca na vida trabalhou na área, o cara não tem experiência nenhuma. O que adianta eles continuarem defendendo a ideia de que o PT fazia cabide de emprego, de que o PT estava lá para pegar a boquinha e continuarem tomando atitudes, tomando derrapadas dessas para serem utilizadas pela imprensa. O cara nunca trabalhou nessa área na vida, isso está claro. Se tiver no currículo dele, a menos que tenha lá, olha, tantos anos de exportação para Angola, tantos anos de exportação para Portugal, porque é muito estranho imaginar que um camarada que assumiu uma função importante no comércio exterior não tenha conhecimento da língua inglesa. E o mais estranho ainda é imaginar que essa pessoa que não tem o conhecimento da língua inglesa e prova que não tem experiência nessa área, assumiu um cargo tão importante quanto esse. Nessa hora a gente começa a pensar, será que o filho do Mourão era realmente competente igual o Mourão falou? Ou será que ele cresceu tanto assim porque o Mourão virou vice-presidente? A gente começa a desconfiar que o argumento do Mourão está errado. Parece que é tudo cabide de emprego, Léo. Eu tô achando esse governo muito comunista, Léo. Eu tô achando que a gente nunca teve um governo tão comunista e tão aproveitador das boquinhas como a gente tá tendo agora.
Totalmente, né, Léo? Essa coisa do Mourão, o filho dele e tal, tá uma situação realmente muito louca. Mas, Léo, vamos entrar então no tema Maduro, que é o tema principal. Maduro tomou posse, né? E aí o que acontece? A senadora Gleisi Hoffmann foi para lá, divulgou uma nota dizendo por que iria, foi muito criticada por ir à Venezuela, né? Nesse momento. Ela disse que foi em respeito à soberania do voto popular, né? Porque é preciso respeitar um governo democraticamente eleito que cumpriu os ritos democráticos. No entanto, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, não reconheceu a legitimidade do governo Maduro, né? Ao mesmo tempo, a União Europeia também não reconheceu, não é que não reconheceu, pediu eleições livres, né? Novas eleições na Venezuela. É inegável que o Maduro vive um isolamento, né? Então, diante desse contexto, né, eu te coloquei essa questão ontem, mas depois do que aconteceu, a posse, a OEA, União Europeia, foi um erro ou um acerto, na sua visão, a Gleisi ter ido a essa posse, Léo? Léo, o erro não é a Gleisi ter ido nessa posse. O erro é o PT não ter uma estrutura de comunicação para explicar para as pessoas o porquê o Maduro foi democraticamente eleito, o porquê o Maduro está sendo boicotado pela OEA. Então, nesse momento em que você não tem condições de levar as informações até as pessoas, fica mais difícil você participar disso, porque tudo isso torna-se contraditório, torna-se estranho, torna-se um apoio a uma ditadura criada. Vamos imaginar que hoje nós temos uma quantidade muito grande de alienados dentro do Brasil que formam uma opinião através de MBL, Mamãe Falei, Nando Moura, e a gente precisa concordar que esses comunicadores chegam a muita gente. A percepção que se tem através da opinião publicada dentro do Brasil é que o Maduro é um governante que mata seu povo. Então a Gleisi, numa atitude dessa, sem a preparação anterior, que é a preparação de explicar para o brasileiro o que está acontecendo, ela acaba indo para uma posse do Maduro e sendo percebida por uma parte grande da sociedade brasileira como sendo uma pessoa que lidera um partido que apoia um ditador. É verdade isso? A gente sabe que não. O detalhe é: quantas pessoas sabem o que a gente sabe? Nosso erro, o erro da Gleisi, o erro da esquerda não é necessariamente apoiar o Maduro nessa situação, mas apoiar o Maduro a custo muito alto. A gente teria que ter criado uma estrutura para que o brasileiro entendesse primeiro o que é o embargo que o Maduro está sofrendo, por que existe essa pressão sobre o Maduro, de onde vem a fome da Venezuela. É muito fácil para o Kim Kataguiri, para os demais comunicadores de direita falarem: não, a Venezuela está passando por dificuldades porque o Maduro é um comunista. Eles escondem tudo que tem por detrás disso. E se a gente não leva tudo que tem por detrás disso, porque é muito mais fácil falar que todo problema vem do comunismo do que explicar a realidade por detrás dos problemas. E a tendência natural do ser humano é procurar as respostas mais fáceis para os problemas extremamente complexos. Então a tendência é que os jovens pensem: não, é só por causa do comunismo. Não, mas você sabe o que é embargo comercial? Você sabe o que os Estados Unidos estão fazendo para tomar o petróleo da Venezuela? Você sabe que, diferente do Brasil, lá a direita não quis participar das eleições porque sabia que ia perder. No Brasil, a direita prendeu o candidato que estava em primeiro lugar. Você sabe que a coisa é bem diferente. O Brasil está bem pior que a Venezuela em termos de democracia? Não, o jovem brasileiro não sabe disso, porque essas informações não estão chegando ao jovem brasileiro. Na hora que a Gleisi, mesmo com o Brasil completamente alienado, a Gleisi tenta participar de uma posse dessa em nome da democracia, ela está sacrificando ainda mais o Partido dos Trabalhadores. Infelizmente, eu preciso admitir que isso está acontecendo. O Maduro está errado? Não. O povo venezuelano elegeu o Maduro? Sim. Mas e para explicar isso para o resto da população? Então, eu acho que essas atitudes, sem uma preparação da sociedade brasileira para entender essas atitudes vão criando ainda mais subsídios para o Partido dos Trabalhadores ser atacado dentro do Brasil. Então, não estamos em condições de assumirmos guerras dos outros. Da mesma forma que eu critico, olha, o Bolsonaro não deve assumir guerra dos Estados Unidos contra o Maduro, eu acho que, olha, o PT está muito fragilizado para assumir uma guerra do Maduro contra os Estados Unidos. Tanto um lado quanto o outro tem que pensar: essa guerra não é nossa. Ah, mas é uma covardia porque o Maduro está certo. Sim,
Tem vários governos certos ao redor do mundo que estão sofrendo essa interferência dos Estados Unidos e nós estamos bem distantes de termos condições de resolver esses problemas. Então eu acho que agora o PT tinha que concentrar internamente na comunicação com o povo brasileiro, para o povo brasileiro voltar a ouvir o PT. O PT acabou indo para uma direção de comunicação muito elitista, ele tem que voltar às bases. E isso aí, para mim, só dá subsídios para que dentro do senso comum, dentro do mundo MBL, o mundo Nando Moura, o PT seja ainda mais criticado e mais associado a comunismo ditador. Pois é, esse é o ponto, porque muitas pessoas estão batendo exatamente por isso. Né? Até a gente de esquerda, Marcelo Rubens Paiva disse que não foi uma decisão inteligente, né? Teve muita gente criticando essa decisão pela ótica do cálculo político. Por quê? Porque não é simplesmente ir lá apoiar, poderia ter mandado uma nota, uma delegação, uma carta, mas quando vai, né, obviamente, expõe, né, ela se expõe a essa crítica que vai alimentando essa percepção de que o PT é um partido que apoia comunistas, etc. e tal. Acho que você bem colocou, Léo. Mas, no entanto, um jurista, e aí eu queria trazer o outro lado, professor Afrânio Silva Jardim, dos maiores juristas do Brasil, disse que ela acertou, fez a coisa correta, né? Principalmente por quê? Porque em política deve-se ter princípio, deve-se agir por princípio e não por conveniência. Então é um dilema que está colocado, e aí eu te trago essa reflexão entre o pragmatismo e os princípios, Léo, nesse caso específico da Venezuela. Bom, eu vou falar aqui de uma forma bem direta e vou falar isso e peço desculpas às pessoas que têm uma visão mais voltada a princípios. Em política você tem que agir com estratégia. Eu tive uma super aula do professor Vander Medeiros quando eu encontrei com ele lá em São Paulo. O Vander falou comigo: Léo, o que você acha da decisão da Dilma de não ter apoiado o Eduardo Cunha? Eu falei, não, foi uma decisão nobre. Ela bateu de frente com a corrupção e mostrou que ela não se dobra. Ele falou comigo, olha, foi uma decisão nobre e não foi estratégica e o Brasil todo está pagando por isso. Aí a hora eu pensei, mas não acredito que o professor Vander está falando uma coisa dessa. Falou, olha, na política, o mais importante não é o que é mais bonito, mas é o que é mais estratégico e o que vai produzir o maior resultado social. E aí que a gente consegue dividir a visão de um jurista como do que você citou, é a visão de que os princípios são importantes e se aplica completamente ao mundo jurídico, Léo. Porque no mundo jurídico, as pessoas estão lá porque chegaram, na maioria das vezes, através de concursos e elas precisam decidir quais são os interesses da sociedade baseados em normas que foram criadas por outras pessoas. Já no mundo político, é um mundo estratégico. É um mundo em que se a Dilma tivesse aceito a pirraça do Eduardo Cunha, a gente não teria tido o prazer de ver o Cunha preso, mas em contrapartida a gente não teria tido todo esse caos. É muito estranho falar isso, olha, se a Dilma tivesse se corrompido, o dano social teria sido menor. Aí a gente volta a grandes estrategistas jurídicos. O Lula pegou um dos países mais corruptos do mundo para administrar e o Lula soube jogar com os corruptos e falar, eu só aceito o jogo de vocês se vocês me deixarem fazer o máximo para o meu povo. Ou seja, dentro do mundo político você precisa admitir que você está nadando no mar de merda e dentro daquele mar de merda o máximo que você pode fazer é pescar algumas coisas boas. O Bolsonaro está no mar de merda, pescando tudo de bom para as elites. O PT, quando esteve nesse mar de merda, que é a política, ele pescou algumas coisas boas para a população. Quando a gente pensa em política, você não ser estratégico e ficar vivendo somente o ideológico, somente o bonito, somente o principiológico, você acaba criando condições para você se distanciar ainda mais da preferência pública. Um exemplo de quem foi puramente estratégico, não teve nem uma gota de princípios, usou todos os meios obscuros para chegar ao poder, foi o Bolsonaro. Ele chegou ao poder. Então foi um grupo, vamos pensar no grupo Bolsonaro, Sérgio Moro, esse grupo prendeu o inimigo político, é uma coisa que por princípios a gente jamais poderia admitir. Prendeu o inimigo político, conseguiu destruir a reputação de todo outro grupo político, conseguiu destruir a reputação do PT, mas para isso ele teve que destruir a economia brasileira, mas tomou o poder. Então,
Se a gente pensasse de formas de princípios, eles jamais chegariam ao poder. Se a gente pensasse com uma visão principiológica, a gente pensaria, peraí, como que o cara que colocou o Brasil na maior crise da sua história, tomou o emprego dos brasileiros, quebrou a indústria brasileira, transformou o povo brasileiro em um bando de zumbis alienados que acreditam no kit gay? Como que um cara desse, depois de fazer tudo isso com o povo, ainda foi eleito por esse povo? Mas é porque política é estratégia. O PT foi muito principiológico quando ele teve essa coerência de governar para a população. Uma vez no poder, o Lula poderia ter decidido, não, vou abrir mão dos pobres, que agora eu estou no poder, o meu negócio agora é ser elite. Não, Lula até o último momento lutou pelos pobres, mas ele foi menos estratégico porque, apesar de ele estar lutando pelos pobres, ele não soube mostrar para a sociedade brasileira. E quando eu falo mostrar, eu falo continuar mostrando, que ele saiu com 87% de aprovação, ele soube mostrar. Mas o PT não soube continuar mostrando para a sociedade brasileira como ele estava fazendo pelo povo. Então houve muitos princípios. Claro, educação para todos, saúde para todos, um trabalho voltado à integração regional, locais mais pobres se desenvolvendo. O Nordeste brasileiro crescia a ritmo de China. Claro que teve princípios aí, mas não teve estratégia. Em contrapartida, enquanto o Brasil estava se desenvolvendo, os nossos jovens estavam aprendendo, através de Kim Kataguiri e os Aécios da vida, que o Brasil estava vivendo um comunismo e passando dificuldade. Mesmo com o Brasil desenvolvendo, o outro lado conseguia convencer o povo brasileiro que o Brasil estava entrando no comunismo e passando dificuldades. Léo, você é o cara, diz aqui o Jailton Vieira. Gleisi Hoffmann está corretíssima, diz aqui o Marcelo Stahl. Né? Concordo com o professor Afrânio, diz a Ana Cunha. Agora, o fato é o seguinte, a Gleisi está sendo massacrada nas redes sociais. Né? E aí a gente tem um fenômeno, Léo, o senhor falar dos isentões. Né? O isentão é aquele cara que quer ser moderninho, diz, não, Bolsonaro não dá. E aí, de repente, resolve também bater muito no PT, principalmente quando eles tomam essas decisões motivadas por princípio, como essa questão da Venezuela. Então, os isentões, aqueles caras que são os colunistas meio em cima do muro, estão dizendo, não, veja bem, a moda do dia hoje é dizer que a ida da Gleisi à Venezuela é o atestado de óbito do PT, e de que o Brasil precisaria de uma alternativa ao PT no campo da esquerda. São pessoas de direita que querem se dizer de esquerda, na verdade, ou pelo menos mais moderninhas, né? Como é que você vê esses isentões no debate público, Léo? O isentão no debate público é aquele cara que quer julgar em todos os lados para ver se ele consegue tomar dinheiro de todos os lados. Isso é muito claro. O isentão é, talvez, o pior tipo de comunicador, porque não existe, sob hipótese alguma, um ser humano que não tenha uma visão ideológica, que não tenha que não tenha uma opinião a respeito do assunto. O isentão é aquele camarada que ele tenta agradar quem está no poder e tenta também fazer de conta que é amigo daquele outro grupo que pode vir a tomar o poder. O isentão, ele não tem personalidade, porque não existe jornalismo sem personalidade. Por mais que você tente se fazer de isentão para falar que não, jornalismo sem polaridade, jornalismo sem foco, é um jornalismo imparcial. Por mais que você tente se fazer de imparcial, os seus princípios já foram desenvolvidos durante a sua infância, durante a sua adolescência, durante a sua experiência de vida. O isentão tem um princípio básico, o princípio dele é o princípio do jogador. É aquele princípio de que, olha, não interessa que time ganhe, interessa o time que eu vou estar jogando. Então, se é em Minas, o cara está jogando hoje, ele é contratado pelo Cruzeiro, ele torce para ele ganhar, porque ele está naquele time. Se é o Atlético, ele torce para ele ganhar, ele está naquele time. O isentão é o cara que ainda não foi contratado por time nenhum, então ele faz de conta que ele serviria para qualquer time para não perder a oportunidade de ser dos dois times. Então, esse isentão... Ele finge que bate no Bolsonaro, que ele é contra o Bolsonaro, mas quando faz esses ataques, na verdade, está mostrando a quem ele pretende servir. O Fernandes Filho está dizendo, Estopa, não concordo, Gleisi está correta, chegou a hora do enfrentamento, chega de covardia, o PT só recuou e o Lula está preso. Bozo tem, entre aspas, justiça, entre aspas. Cláudia, boa tarde. Será que a participação do PT, que não é governo, na posse é mais grave do que o Queiroz, o Bozo Filho, não ir ao MP, saber quem pagou o advogado do Adélio, o filho do Mourão? Tanta coisa acontecendo, né? Essas pessoas estão preocupadas, tanta coisa não acontecendo, na verdade, né? E aí, muito bem lembrado, Cláudia.
tantos assuntos aí, né? Ninguém explica o Queiroz. Falando em Adélio, surgiu um vídeo novo, aliás, esse vídeo está bombando nas redes sociais também, Léo, de um segurança dizendo para o Adélio assim, não, agora não dá, mais tarde. É como se o Adélio estivesse sendo orientado pelos próprios seguranças do Bolsonaro. Você viu o documentário, Léo? Outra visão sobre a facada do Bolsonaro? Já vi. Deixa eu só pegar esse superchat aqui, ó, do Olavo, dizendo a aprovação do Lula foi de 97%. É 87%, eu acho. Eles não contam o regular. Ah, sim, então contando o regular iria para 97%. Fala, Léo. Porque tem um documentário que fizeram uma segunda visão a respeito da facada do Adélio. O Bolsonaro nem vai tocar nesse assunto mais, esse assunto vai ser esquecido. Olha, vários eventos foram criados ao redor do mundo para a tomada de poder. A gente teve aviões caindo, a gente teve ataque a políticos. São vários eventos estranhos que foram usados ao redor do mundo para a tomada de poder. E o que me leva a crer que esses eventos estranhos, que a parte conspiratória é real, é que esses eventos não são falados mais. Você não está vendo mais falarem a respeito do Adélio, ninguém quer mais entrevistar o Adélio está lá escondido e vai ficar escondido. Pronto, vai ficar por isso mesmo. E eu vi um documentário que, lógico, a gente não tem como provar, mas eu recomendo a todas as pessoas esse documentário a respeito de uma segunda visão sobre a facada no Bolsonaro, porque eu acreditei completamente naquela versão lá. Ô, Léo, o Maduro, no discurso de posse, chamou o Bolsonaro de fascista, né? Disse que o Bolsonaro é um fascista, que há uma tentativa de desestabilizar seu governo. O Paraguai rompeu relações diplomáticas com a Venezuela, e aí a gente chega à pergunta do Jefferson Borges, feita lá no início, pelo Superchat, né? Haverá a guerra Brasil-Estados Unidos, aliás, Rússia, Estados Unidos usando soldadinhos venezuelanos e brasileiros, como a gente vem comentando, a guerra Brasil-Venezuela a mando de potências internacionais, porque o clima vai esquentando, né? O Paraguai rompeu relações diplomáticas. Será que o Brasil romperá relações diplomáticas com a Venezuela? O Brasil, que tem um presidente que só é presidente porque o que seria presidente está preso, né? Então, como é que você vê isso aí? Em termos diplomáticos, a gente pode considerar que o Brasil já rompeu as relações diplomáticas com Venezuela e com Cuba assim que o Bolsonaro tomou poderes, porque a retirada de embaixadores, isso aí é só um evento formal. A proposta do Brasil foi romper relações diplomáticas. São o quê, gente? Relação diplomática não é só ter uma embaixada, ter consulados, não. Relação diplomática está naquilo que os países têm vantagens uns com os outros, que é parceria comercial, parceria no trânsito de pessoas, transferência de informações e tecnologia. O Bolsonaro já decidiu que nada disso é interessante de Cuba. Afinal de contas, a única coisa que Cuba produz é charuto, não produz tecnologia, não produz nada. Essa é a conversa deles. Quando falam de Venezuela, o governante da Venezuela para o Bolsonaro é um ditador. Então, ele já entrou no poder com as relações diplomáticas rompidas. Claro que o Brasil vai romper as relações diplomáticas. E eu acho que se o Maduro realmente tem segurança a respeito do que está acontecendo na Venezuela hoje, eu acho que o Maduro deveria, isso é uma opinião particular minha, para efeitos de calar e calar bem a boca das pessoas, ele deveria convocar novas eleições e, através dessas novas eleições, ele deveria mostrar para o mundo a grande farsa. Ele convocaria novas eleições, fazia solicitação de uma inspeção da ONU para essas novas eleições, aí ele poderia receber uma inspeção da ONU em toda a Venezuela para que não tivesse mais esse argumento. Porque o que adianta o Maduro assumir agora e ele assumir num clima em que vários países vão usar o argumento de que as eleições na Venezuela não são legítimas para continuarem o isolamento político? Eu acho que é o momento do Maduro aproveitar que os outros países estão com esse argumento, chamar novas eleições e a partir dessas novas eleições ele conseguir uma transparência maior. Dessa vez que ele percebeu que existe essa possibilidade aí de usarem esse argumento que as eleições foram fraudadas, ele pode pedir socorro internacional nesse sentido. Olha, precisamos de novas eleições e precisamos de transparência. Vamos ter aqui inspetores da ONU participando das novas eleições e assumir o risco, Léo, que mesmo que o Maduro
perca essas novas eleições, às vezes é interessante bater de frente contra o argumento que já foi recebido pelo resto do mundo. O argumento, infelizmente, é como eu falo, o argumento recebido pelo resto do mundo é uma falha na esquerda, que a esquerda não está conseguindo comunicar no mundo inteiro. E o argumento percebido acabou sendo esse. Como esse é o argumento percebido, a única forma dele de quebrar esse argumento é mais um desafio, que ele faça mais uma eleição, porque senão serão 4 anos bem difíceis, porque quando um país tiver que escolher entre romper relações com Venezuela ou com os Estados Unidos, dificilmente esse país vai escolher romper relações com os Estados Unidos. E é essa a chantagem dos Estados Unidos. Se você não ficar contra a Venezuela, você está contra a gente. Aí eles vão conseguir piorar ainda mais a situação da Venezuela. Então, ou a Venezuela fecha de vez um acordo com a Rússia, com a China, para garantir a não necessidade do resto do mundo, uma coisa que é muito difícil, porque, obviamente, a China e a Rússia vão ter muitas coisas, mas não vão ter tudo, principalmente a indústria de medicamentos que já está sendo boicotada na Venezuela, né? Ou seja, a Venezuela já está tendo um boicote do fornecimento de medicamentos, ou então eles trabalham nessa relegitimação da eleição do Maduro. Eu acredito numa possibilidade muito grande do Maduro ser eleito novamente nesse padrão de transparência. É claro, isso é uma ideia que eu acho que seria uma solução para a Venezuela, não que ele venha a tomar essa atitude, mas a gente pode esperar, serão anos dificílimos, porque esse sistema de isolamento geográfico é exatamente o que vive a Coreia do Norte, só que a Coreia do Norte tem uma diferença. A Coreia do Norte não está fechada somente na produção de petróleo igual a Venezuela. Oi, Léo, desculpa. Léo, repara aqui na imagem. Imagem de uma reunião ministerial, agora tuitada pelo Jair Bolsonaro. Agora, 6 minutos atrás, enquanto você falava. Reunião com representantes dos Ministérios da Defesa, Ciência e Tecnologia, o astronauta, Relações Exteriores, que é o Ernesto, Economia, Paulo Guedes, né? Sobre as tratativas entre a Embraer e a Boeing. E aí conclui o Bolsonaro. Ficou claro que a soberania e os interesses da nação estão preservados. A União não se opõe ao andamento do processo. Ou seja, a partir deste momento, a Embraer é oficialmente da Boeing. Pátria amada Brasil, Léo. Na hora que você falou da Boeing, Léo, deu vontade de falar, ei, que é assim, da Boeing, o cara vai anunciar uma grande desgraça como uma coisa maravilhosa, né? Você acaba de receber de presente um câncer. Aí o outro, ei, que é mais ou menos isso que é o governo Bolsonaro. Ele consegue entregar uma desgraça de uma forma tão animada para a população. Quando eu vi o discurso do Eduardo Bolsonaro falando, nós vamos fazer uma intervenção humanitária na Venezuela para livrar o povo daquele ditador. Eu falei, peraí, será que esse povo que está lá embaixo, batendo palma, entende que intervenção humanitária é guerra? E que numa guerra pessoas morrem? E essas pessoas são os brasileiros que vão tentar lutar contra os venezuelanos? Da mesma forma, o povo agora vai agradecer a... E estranho, né? A gente pensar que lá dentro dessa reunião estava o astronauta que se diz a favor da tecnologia e está retirando do Brasil um dos maiores incentivos à tecnologia. Agora, realmente, a gente pode considerar que uma grande cadeia de produção de conhecimento e tecnologia vai se desfazer dentro do Brasil, porque não pensem vocês que a Boeing vai deixar de desenvolver tecnologia lá fora para continuar desenvolvendo tecnologia no Brasil. A Verônica Vidal fala lastimável, e realmente, lastimável. O que a gente está vivendo hoje é uma situação bem complexa. A gente está descendo a serra do desenvolvimento econômico no Brasil, descendo a serra agora do desenvolvimento intelectual. O que a gente vai deixar para os nossos filhos no futuro? Quais funções? Produção rural? Produção agrícola? Produção de minérios? Porque uma das universidades mais disputadas do mundo, que é o ITA, agora já não tem mais razão de ser. Eles vão desenvolver tecnologia para quê? Pode fechar, já não tem mais razão de ser. Pode fechar. A ordem não é economizar, fecha o ITA, né? Mário Silma está dizendo, ó, boa tarde, Bolsonaro vai cair sozinho. É só entregar o microfone na mão dele, mas ele está fazendo o serviço, né? E aí o Maduro é o ditador, a Gleisi não podia ter ido na posse do Maduro, o Bolsonaro é legal, é o patriota, é o cara que... Pátria amada Brasil, né, Léo? E a Boeing agora é oficialmente dos Estados Unidos, né?
a Vera Sol está dizendo que o governo está superando 1000 passos para trás. Léo, é um frenesi de notícias, né, de más notícias no Brasil. Todos os dias, né, a gente nunca acha que... Não tem um dia sem emoção, né? E o mais desesperador, Léo, é entender que essas más notícias são percebidas dentro da nossa bolha como más notícias, mas fora do nosso contexto, ou seja, lá no povão, essas notícias são recebidas como coisas normais. Eles não conseguem ver os eventos futuros que virão desses eventos presentes. O povo não consegue associar a não necessidade de engenheiros aeronáuticos, a não necessidade de toda uma cadeia produtiva de conhecimento. Eu lembro que a primeira vez que falamos a respeito dessa questão da Boeing, como que isso vai impactar no Brasil inteiro, eu lembrei o caso daquela cidadezinha lá do Acre, que tem um cursinho pré-vestibular, onde 5 pessoas desse cursinho estão lá porque o sonho delas é passar no vestibular do ITA. Então, essas 5 pessoas que estão estudando desesperadamente, fazendo um cursinho para passar no vestibular do ITA, na hora que elas perceberem que já não tem mais a necessidade de engenheiros nessa área dentro do Brasil, porque o Brasil não mais utiliza conhecimento tecnológico, aos poucos a engenharia vai tornar-se aí uma função muito mal paga dentro do Brasil. Aquele cursinho lá do Acre perde esses 5 alunos. Eles pensam, olha, quer saber? Vou fazer aqui técnico em agronomia mesmo, porque é o futuro do Brasil, eu não preciso mais desse vestibular. Então, essa decisão de fim da Embraer, podemos falar dessa forma, porque a Embraer passa a ser simplesmente uma empresa sucursal da Boeing. Esse fim da Embraer significa um impacto a nível global, porque, olha, do ITA, onde saem profissionais para a Embraer, saem também profissionais que vão integrar a cadeia produtiva de altas tecnologias no Brasil inteiro. Então, não é apenas profissionais que vão trabalhar na Embraer, o sonho pode até ser esse, mas às vezes determinada pessoa o cara formou ali e tem uma especialidade muito grande na eletrônica de potência, ele vai trabalhar numa recém-formada indústria de controle de motores que vai vender produtos para o Brasil inteiro. E aí por diante, aí a gente continua falando sobre uma cadeia produtiva que começa a ser interrompida. Primeiro, a Operação Lava Jato trabalhou no sentido de destruir as nossas altas tecnologias na construção civil. Na sequência, a Operação Lava Jato e o antipetismo conseguiu destruir a cadeia produtiva para extração de petróleo, que funcionava também dentro do Brasil, conseguiram entregar isso aí para os gringos, né, seja da China, seja de onde for. E agora, nesse terceiro momento, a cadeia produtiva ligada à eletrônica e à aeronáutica começa a ser destruída, né, declaradamente destruída dentro do Brasil, e a gente pode esperar impactos aí em toda a cadeia produtiva relacionada à eletrônica. Eu vou aproveitar que isso está acontecendo nesse momento, Léo, e vou fazer uma orientação de utilidade pública aqui para as pessoas. A Vivo criou um spam telefônico e os telefones das pessoas no Brasil estão tocando de meia em meia hora, oferecendo uma internet de até 300 mega, essas coisas. A dica que eu dou para vocês é o seguinte: o Ministério Público Estadual tem uma lista de cadastros onde você pode cadastrar o seu telefone para desautorizar esse tipo de spam. Procura informações a respeito disso. O que está acontecendo comigo é que o meu telefone caiu nessa lista da Vivo e o meu telefone toca de meia em meia hora oferecendo a mesma coisa, e por mais que eu recuse essa coisa, eu digo, olha, eu quero. Aí eles ligam de volta e falam, não tem disponibilidade. Então tudo bem, tira meu telefone da lista? Vou tirar. Não tiram, continua tocando. Liguei para o Procon para descobrir, você precisa fazer o registro do seu telefone numa lista de números nos quais a divulgação de telemarketing está proibida. Então, se vocês estiverem sofrendo com o mesmo problema que eu, que é esse spam de vários telemarketings enchendo a paciência, façam aí essa solicitação no Ministério Público Estadual para vocês pararem de sofrer. Pois é. Ô, Léo, agora, só para a gente falar da piada do dia, né? Porque é o seguinte, o Trump, né? O Trump levou a Embraer, né? Enfim, o governo Bolsonaro está aí, parou o governo americano para construir o tal do muro na fronteira, né? E essa paralisação não chegou ao fim. O Trump agora está imaginando decretar um estado de emergência nos Estados Unidos porque ele não conseguiu construir seu muro. E ele cancelou a ida ao Fórum de Davos, na Suíça,
onde ele encontraria o Bolsonaro, né? Então o encontro entre Bolsonaro e seu ídolo, que estava previsto para acontecer na Suíça, não acontecerá agora em janeiro. E aí as pessoas preocupadas com a Gleisi indo para a posse do Maduro, né, não deviam estar mais preocupadas com essa palhaçada do Trump lá com o muro no México, parando o governo da maior potência que deveria inspirar todo o Ocidente, né, o Ocidente que é tão nobre. Não é uma coisa ridícula? Ô, Léo, a gente precisa admitir que o Muro fez muito sucesso em 79, né? O Pink Floyd The Wall é um dos álbuns aí, um dos maiores vendagens da história da indústria musical. O grande problema é que o Trump não entendeu que a ideia do Pink Floyd era lutar contra os muros, não era construir os muros. E eu queria recomendar para vocês um episódio fantástico da Família Dinossauro. Gente, é uma coisa muito atual, me parece que ele tem 20 anos. Se você não assistiu ainda... É isso, Léo, é muito legal esse episódio. E a forma de achar esse episódio da Família Dinossauro é TV... Nossa, agora eu esqueci. Mas enfim, nesse episódio, a Família Dinossauro, ela começa... Os Estados Unidos começam a entrar em dificuldade financeira. Eles precisam colocar a culpa em alguém. Aí eles vão e colocam a culpa nos quadrúpedes. Ninguém da sociedade conseguia entender por que os quadrúpedes eram culpados. Eles falavam, não, os quadrúpedes são culpados e pronto. E a imprensa falando, nosso problema são os quadrúpedes. Aí vai insistindo naquela história que é quadrúpede. Eu tô tentando achar aqui o nome do canal que eu vi esse episódio. Aí vão falando, é quadrúpede. No momento que acontece o início da construção do muro, tem um acidente. Aí a imprensa fala, olha, nesse momento os quadrúpedes estão ajudando a salvar nosso povo. Ou seja, os quadrúpedes que eram os grandes inimigos estavam lá ajudando. Aí a imprensa já muda completamente o discurso, a política, falando, não, os quadrúpedes sempre foram nossos amigos, sempre foram nossos parceiros. Agora o nosso problema são tais. Ou seja, esse problema dos Estados Unidos de colocar a dificuldade que eles estão vivendo em outros povos já foi denunciado por programas de televisão há vários anos. O que o Trump está vivendo hoje é simplesmente uma necessidade de manter seu populismo através da insistência nesse assunto, porque esse assunto colocou ele no poder. Você sabe, Léo, o que é o muro do Trump? O muro do Trump é o Bolsonaro falando do Lula. Toda hora que começa a cair um pouquinho a popularidade do Trump, ou seja, o apoio do Trump nas pessoas que o elegeram, o Trump fala do muro. Todo momento que o Bolsonaro começava a cair um pouco em termos de popularidade, ele falava do kit gay. O muro está para o Trump, assim como o PT está para o Bolsonaro, ou o kit gay está para o Bolsonaro. É aquele sensacionalismo de ficar batendo nessa tecla toda hora para trazer a popularidade de volta e para gerar no coração das pessoas aquele sentimento de que, olha, precisamos desse cara para nos livrar desse grande mal. O Trump que ele conseguiu, apesar de todo mundo ter ficado impressionado, ele conseguiu se eleger também por causa dessa história de que o imigrante é o grande problema dos Estados Unidos. Na hora que o bicho começa a pegar para ele, ele fala do muro. O Bolsonaro, na hora que o bicho começa a pegar para ele fala do PT, do Lula, ou agora ele não precisa falar mais do kit gay, ele focou em PT e Lula. Fala mal do Lula, o Lula tá preso babaca, ou então a mulher do Bolsonaro trazendo frase da juíza para poder humilhar o Lula. É a mesma coisa, é a necessidade de consolidar um populismo e criar a ideia de que somos a solução para esse grande mal. Lembrem-se, se sairmos, esse grande mal pode voltar. Então a ideia do Trump é essa, olha, se eu cair, lembrem-se, o México vai invadir os Estados Unidos, eu preciso fazer o muro. É isso aí, Léo. A gente está batendo aqui a nossa 1 hora de programação, daqui a pouco tem o Boa Noite 247, e eu fico vendo, né, as pessoas discutindo essas bobagens, se a Gleisi deveria... Não bobagem, né, mas atacando, o PT morreu porque a Gleisi foi... Tanta coisa acontecendo, né? Tanto escândalo. Agora o escândalo do dia, o caso da Embraer, né? E essas discussões ficam criando a cortina de fumaça aí na agenda pública. Léo, eu queria te agradecer muito, aproveitar que a gente está com bastante gente aqui nos assistindo, praticamente 2.500 pessoas, reiterar o pedido pelas inscrições no canal, as assinaturas em Brasil247.com/apoio e o apoio aos jornalistas pela democracia em Brasil247.com/democracia, além, é claro, que todos sejam membros do canal também. Léo, obrigado e até o Léo Estopa hoje, 9, 10, como é que vai ser a sua programação?
Essa semana eu tô tentando às 10 da noite, Léo. Se funcionar às 9 da noite, desculpa, se funcionar às 9 da noite, eu vou conseguir fazer uma coisa que é muito boa, eu acho que todo mundo precisa, que é conseguir dormir. Então, vou tentar aí. Hoje, em especial, eu vou começar imediatamente após o Boa Noite 247. Então, se o pessoal lá no estúdio passar das 9 um pouquinho, eu entro logo na sequência. E agora eu consegui achar aqui, eu vou só divulgar para as pessoas. Gente, vale muito a pena assistir. Eu vou colocar aqui para vocês o canal onde está esse vídeo, ó. TV Mundo Curioso. O vídeo é Família Dinossauro, episódio que traz alguma coisa assim. Mas eu acho que se vocês tentarem procurar pelo canal TV Mundo Curioso, vocês vão achar esse episódio da Família Dinossauro. É muito interessante. É uma coisa fantástica como que os Estados Unidos... A política dos Estados Unidos mantém o mesmo argumento ao longo de todos os anos de sua história. Não pensem vocês que o argumento do Trump hoje é uma inovação do Trump. Não, é mais do mesmo. Essa conversinha de comunismo que conseguiu tomar essa nova safra de jovens brasileiros é a mesma conversinha do pós-Segunda Guerra Mundial e continua surtindo efeito. Sabe por quê, Léo? Porque continuamos sendo seres humanos, com os mesmos medos, com os mesmos receios, com a mesma personalidade egoísta. Então, conduzir seres humanos vai ser sempre da mesma forma. Assim como a regra para fritar ovos sempre vai ser muito semelhante, a regra para controlar seres humanos sempre vai ser muito semelhante. Você cria um grande inimigo, se propõe como uma solução para evitar que o povo caia nas mãos desse grande inimigo. No nosso caso, o grande inimigo hoje é o comunismo e o petismo. E o Bolsonaro é a solução. Nós temos aí no poder hoje a solução contra o comunismo, o petismo e, em especial, a solução contra a corrupção. Fiquemos felizes por isso. Você deu a receita para as ditaduras do futuro, que são as mesmas das ditaduras do passado, né? Combata o inimigo imaginário, né? Apresente como solução do inimigo imaginário fictício. Léo, muito obrigado a todos e a gente volta amanhã, daqui a pouquinho tem Boa Noite 247. Valeu, Léo, abração.